pessoal, tudo bem? Tudo bem? Bom falar com vocês, é incrível, é fantástico. Como tem sido legal esse canal, como as pessoas estão participando, como as pessoas estão mandando mensagem, como as pessoas estão se inscrevendo, estão passando os meus vídeos adiante. Obrigado a você. Nos ajude dessa maneira, se você tem gostado, se você tem aprendido. Faça isso, continue aí passando para as pessoas, se inscrevendo, mandando o seu comentário, mandando a sua sugestão e nós vamos atendendo aí na medida que for possível, ok? Muito obrigado mesmo por tudo que vocês têm feito e têm me ajudado. Pessoal, se vocês ouvirem aí essa serra no fundo, é o meu vizinho do lado aqui da Sabedoria Emocional que está arrumando a sua calçada e eu pedi um favor pro tiozinho parar um pouquinho para me gravar o vídeo, mas parece que ele não me ouviu. Então, vai com serra ou vai sem serra, mas o vídeo vai sair hoje, beleza? Bom, vamos lá. Hoje, a pessoa que eu vou fazer a análise é uma pessoa que eu gosto muito e eu queria colocar um videozinho dele para você antes da gente fazer a análise. Vamos lá? Catarina, é catarinense. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Tá bem besteira. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Não sei. O bambu, não, é o poste dá luz em cima, a mulher dá luz embaixo. O poste dá luz em cima, tá certo. A mulher dá luz embaixo. E o bambu? Para, seu Abravanel, por favor. E o bambu? Silvio Santos. Pessoal, vocês lembram dessa história? O Silvio é incrível. Eu tive que colocar esse vídeo pra vocês, não teve jeito. O Silvio, ele é uma unanimidade nacional. O Silvio, ele tem entre 98% e 99% de aceitação do público. Significa que a cada 100 pessoas, apenas uma e no máximo duas dizem não gostar do Silvio Santos. Isso é uma coisa incrível, é uma marca histórica. Agora eu vou fazer uma pra você, quero ver se você sabe. Qual é a diferença entre o poste... Ainda mais que não é alguém que está há pouco tempo na exposição, né? Então, normalmente um artista, quando ele é exposto, ele tem um grau de aceitação muito alto. Ele estourou, né? Um artista que se estourou, estourou uma música, ou então que está fazendo sucesso, é o auge, é o chamado auge. Depois ele começa a ter uma popularidade caindo até que ele estagna. O Silvio, ele está no auge faz 50 anos, né? Incrível. E eu tive a sacada de trazer aí a análise do Silvio, porque eu estava com a minha filha, domingo, assistindo o programa. Ela estava deitada no meu colo e a gente estava ali assistindo. E me lembrou de 30 anos atrás, eu deitado no colo do meu avô, assistindo o Silvio Santos. E o sonho do meu avô era conhecer o Silvio. E o sonho da minha filha é conhecer o Silvio. E o meu sonho é conhecer o Silvio. Ou seja, pessoal, nós passamos aí por 4 gerações de pessoas muito fã do Silvio. Então, alguma coisa o Silvio tem que ter. Aliás, ele tem muitas coisas, mas eu vou agora extrair algumas coisas da comunicação do Silvio Santos para trazer para vocês e talvez, se você aplicar muito disso na sua vida, você terá bons resultados na sua comunicação interpessoal e na sua comunicação não verbal. Beleza? Primeira coisa que eu quero tratar para vocês é o sorriso. O Silvio Santos, ele consegue galgar sucesso por tanto tempo porque ele tem o que nós chamamos de sorriso de sinceridade. Então, o que é o sorriso de sinceridade, pessoal? Esse sorriso largo, esse sorriso sincero, esse sorriso que aparece aqui os pés de galinha, né? E o Silvio, ele não só sorri, o Silvio, ele gargalha, ele gosta daquilo. Então, quando você vê alguém sorrindo, né, automaticamente o seu cérebro desarma e você já entende que aquela pessoa não oferece risco, ok? E também o Silvio, ele consegue se conectar de tal maneira que ele não apenas se torna alguém simpático, né? Ou seja, você olha para ele, você vê que ele não oferece risco, né? Mas também ele passa uma energia de alegria, né? Do que ele faz, da maneira como faz, ele consegue imprimir
Esse sentimento é o que eu falo sempre, pessoal. Existem muitas pessoas boas no mundo, fazendo coisas ótimas no mundo, mas poucas pessoas têm a capacidade de imprimir na sua postura, no seu corpo, a emoção que ele está sentindo. Então você que fala em público, você deve parar e pensar assim, que emoção eu quero passar para esse público? O Silvio, ele tem total consciência que o público quer alegria, ponto. Ele tem isso. O Silvio define televisão da seguinte maneira, ele diz assim, televisão é para entreter pessoas, televisão é entretenimento, televisão é alegria. Então quando ele vai fazer o programa, ele faz de tudo para alegrar a pessoa. Então ele começa a ter aí aqueles gestos aí meio caricatos que ele tem, gargalhar, ou seja, ele gargalha, e quando ele gargalha, quando a gente vê uma pessoa gargalhando, é automático, o nosso cérebro ele também quer gargalhar. Ah, o bambu? O bambu, eu sei lá do bambu, olha. O bambu... Né? Então ele vai criando o que nós chamamos, pessoal, de empatia. Então o Silvio só não é só uma pessoa simpática, uma pessoa agradável. Ele é uma pessoa que ele começa a conectar a alegria que ele tem dentro dele, tá? Em fazer o programa, em estar à frente. Ele começa a colocar aquilo e aquilo começa a entrar na mente das pessoas e as pessoas conseguem ficar alegres. Incrível isso, né? Agora, Sérgio, todos nós temos esse poder? Todos nós temos esse poder de influência, pessoal. É apenas uma questão de você colocar o que eu estou colocando nas outras pessoas. Vamos inverter. Quantas pessoas você conhece que chegam no ambiente e já infectam aquele ambiente com uma energia ruim, com palavras ruins, com coisas ruins? Milhares, milhares. E quantas pessoas você conhece que chegam no lugar e infectam com alegria? É bem menor. Então, eu até tenho um vídeo bem interessante, você pode ver, que fala sobre pessoas tóxicas. E é exatamente isso. O Silvio, ele tem total controle, né, disso. Então ele sabe o que ele quer dar para as pessoas. E quando você olha para o Silvio, você vê alguém autêntico. Você não consegue ver alguém que foi formado pela mídia, alguém que foi treinado a ser daquela maneira, alguém artificial. O Silvio faz isso de maneira absurdamente natural. Citando o Ricardo Ventura aqui nesse vídeo, o Ricardo Ventura tem um vídeo fantástico que ele fala sobre encontrar o seu sorriso. Ele fala assim, olha, pode ir lá no canal do Ventura que está lá. Ele fala assim, olha, todo palestrante, toda pessoa que fala em público, ele tem que encontrar aquilo que te faz sorrir. E o Silvio, inclusive ele falou, eu não sou dono de televisão, eu não sou empresário, eu sou animador de auditório. Ele sente um prazer gigante em fazer isso. E ele tira a alegria que está dentro dele e ele consegue colocar a alegria dentro das pessoas. Terceira coisa que o Silvio faz, pessoal, ele consegue fazer que a outra pessoa que está ali conversando com ele, ele consegue fazer com que aquela pessoa se sinta única e se sinta importante. O Silvio, quando ele vai conversar com alguém, ele sempre se projeta para frente da pessoa e ele presta total atenção no que a pessoa está falando. E o Silvio chama a pessoa sempre pelo nome. Então ele chama pelo nome, ele inclina-se para frente e ele olha, ele mantém contato visual com a pessoa e ele vai trabalhando com um segredo que é trabalhar com perguntas. O Silvio vai perguntando e toda vez que alguém começa a te perguntar coisas, o seu cérebro começa a perceber o seguinte, a pessoa falou meu nome, presta atenção, hein? A pessoa falou meu nome, a pessoa está olhando para mim e a pessoa está me fazendo perguntas. Logo, você sente o seguinte, essa pessoa se interessa por mim. Olha que legal, que sacada genial essa. Então, se você quiser realmente gerar empatia com alguém, né, conectar-se com alguém, olhe e preste atenção no que a pessoa está falando. Hoje é muito normal, a pessoa está conversando com você e a pessoa está no celular, ou então está olhando para outro lugar, está no computador. Olha para a pessoa, incline-se para a pessoa e faça perguntas, né? E aí o que acontece? Um milagre acontece. Você fica por horas assistindo o programa Silvio Santos,
fica por horas vendo o Silvio falar com pessoas simples, com pessoas que aparentemente não tinham nada para mostrar, né? Aparentemente não consegue segurar o Ibope, mas o Silvio faz aquelas pessoas se sentirem tão importantes e ele consegue gerar ali um ambiente, uma conversa tão natural que você do sofá fica sentado assistindo o Silvio bater papo com uma pessoa que você nunca viu. Olha que genial, olha que genial. Então, se você quiser realmente ser alguém que se conecte com alguém, um líder, um gestor, um professor, um palestrante, um amigo, uma pessoa melhor, aprenda com o senhor Abravanel. Sorriso de sinceridade, tirar a emoção que você quer passar para as pessoas, imprimir isso no seu corpo, né? Então o Silvio quer imprimir alegria, ele põe isso no corpo dele, passa para as outras pessoas, tá? Você precisa se olhar para as pessoas, você precisa falar o nome das pessoas e você precisa fazer perguntas para essas pessoas. Se você fizer isso, pessoal, essa mágica do Silvio Santos, você vai ser um comunicador muito melhor, uma pessoa muito mais efetiva, muito mais influente, muito mais persuasiva. Você será uma pessoa que vai ter a capacidade de se conectar com outras pessoas e o melhor de tudo, ter a capacidade de colocar nas outras pessoas o teu melhor. E é isso que é legal na nossa vida, ok? Um grande abraço para vocês, pessoal. Se inscreva aqui no nosso canal. Se você está gostando dessas análises comportamentais que estamos fazendo, eu convido a você a assistir a primeira aula. Nós estamos fazendo um curso de técnicas de linguagem não verbal e eu estou colocando à disposição a nossa primeira aula gratuita. Então, aqui embaixo na descrição do vídeo você pode clicar e você pode aí já assistir a primeira aula e você vai gostar bastante do desse curso que é com técnicas exclusivas de linguagem não verbal e de análises comportamentais. Legal? Deixa aqui o seu comentário e passe esse vídeo adiante e eu desejo a você paz e prosperidade.